Nós estamos continuando o estudo do ectoplasma, que é um fluido vital que traz muitas ocorrências ou fenômenos que nós vamos continuar estudando hoje. Nós já vimos as mesas girantes, quando tudo começou, com Allan Kardec sendo despertado por esse fenômeno e foi estudar o que ocorria. Nós vamos ver os agêneres que estão ligados à materialização. Fizemos um estudo rápido sobre transfiguração, levitação, transporte, olorização, que são fenômenos, né? Todos eles relacionados ao ectoplasma. E as cirurgias espirituais também são produzidas através do ectoplasma. A telecinesia, os raps, quando tudo começou também, com batidas, né, nas mesas, na comunicação das irmãs Fox, que vocês estão lembrados que nós falamos sobre isso. A bilocação, que o espírito tem a faculdade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. O poltergeist, que são fenômenos que aparecem objetos sem mais nem menos, vindos de várias direções. E a fluidoterapia, que são os passes mais comuns, não é? Que são aplicados até hoje, são emanados através das mãos. E hoje, então, nós vamos falar sobre a transfiguração. A transfiguração consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Por exemplo, um médium, ele começa a dar uma comunicação através da psicofonia e, de repente, as feições dele começam a mudar. Então, isso porque, através do ectoplasma, o espírito sobrepõe o corpo espiritual dele nas feições do médium. Então, começa a aparecer-se com o espírito que está comunicando. É raro esse fenômeno, mas acontece. Ele pode dar uma ou mais aparências do seu espírito, pode ser até de uma reencarnação lá atrás, né, de há muitos anos, né? E ele escolhe a feição que ele quer dar naquele aparência, naquele momento. Então, esses fluidos se combinam e ele vai tornar-se visível, vai parecer mais com o espírito comunicante do que com o médium. E hoje, o mais importante, mais, assim digo, significante desses fenômenos é a materialização. É um fenômeno plasmador, que plasma um perispírito que tem uma natureza, um modelo organizador de natureza biológica. Todos nós temos esse modelo organizador, que é o perispírito. Quando a gente desencarna, o nosso corpo físico fica e o perispírito, junto com o espírito, vão para o plano espiritual. Então, é um fenômeno mais interessante que existe nos termos de experiência fenomênica. Esses fenômenos foram estudados quase no final do século XIX. Então, os seres vivos materializam-se. Esses seres vivos são perispíritos que materializam. O que é materializar-se? É parecer-se com um ser vivo normal, como nós estamos aqui agora. Então, também aparecem peças anatômicas, que são perfeitas. Nós vamos ver mais à frente e vocês vão notar tudo isso. Com aparência que parece que de uma pessoa física mesmo. É um físico, mas é um físico espiritual, né?
A materialização temporária desse espírito, que é temporária, eles vêm, se materializam e vão, não é? Para o plano deles. Recebe o nome de agênere. Esse é um perispírito materializado, que a ciência chama de agênere. Esse agênere possui uma relação direta com o ectoplasma do médium. Enfim, o ectoplasma que eles extraem de vários lugares. Esse fenômeno pode ser verificado individualmente ou em grupo. Geralmente é em grupo. Aqui nós temos figuras materializadas, um ramo de flores. As feições dele é uma mulher, estão bem nítidas, né? Aí nós temos outra materialização exercida pelo médium Carmine Mirabelli. A materialização de uma pessoa que eles conheciam, que se chamava Giuseppe Parini. Também vocês veem a perfeição dessa materialização. O Carmine Mirabelli é o que está à esquerda. Então, esse processo de materialização, ele é precedido de grandes cuidados pela espiritualidade. No plano espiritual, os espíritos, quando vai haver uma reunião de materialização, os espíritos do lado de lá, como a gente costuma dizer, eles se preparam muito e mobilizam uma porção de técnicos espirituais. Eles preparam o ambiente, eles preparam as pessoas, preparam tudo para que no momento ocorra de maneira que seja satisfatória. O médium recebe cuidados especiais. Eles, na hora ou um pouco antes já da reunião de materialização, eles aplicam passes no médium para que ele possa, então, exercer a sua função. E através desses passes, o médium vai se sintonizando com a espiritualidade, com aqueles espíritos que vão se materializar, e ele vai, então, aos poucos, perdendo a consciência, quer dizer, o corpo físico fica inerte, porque o perispírito se afasta junto com o espírito para que uma grande porção de ectoplasma possa fluir daquele corpo. O médium, então, se desdobra sob essa ação magnética dos mentores. Começa a expelir através dos poros, os orifícios naturais também, a boca, nariz, ouvidos, o tórax e pelas mãos, pelas pontas dos dedos, por todo o corpo praticamente. Ele começa a expelir esse fluido. Então, vocês estão vendo numa figura aí, o médium que está expelindo pelo nariz e pela boca o fluido. E esse fluido, então, como todo corpo, vai em direção ao solo. E depois, então, é usado para fazer as materializações. E dizem os espíritos que esse material tem um cheiro característico. Um cheiro que parece ozônio, né? E é uma neblina espessa, leitosa, membranosa também, e escorre naturalmente, movimentos de reptilianos, como se fosse, vai aos poucos caindo em direção ao solo. Aí nós vemos umas imagens de espíritos que moldaram as suas mãos e pés e foram tiradas fotos depois. Eles puseram as mãos
na parafina. E como que eles puseram isso? Eles pegam explicado pela espiritualidade. André Luiz, no seu livro Nos Domínios da Mediunidade, explica muito bem essa fase da materialização, porque os espíritos se associam de algum bocado daquele ectoplasma, e no caso aí foi um dedo. Ele põe aquele dedo como se fosse uma luva, né? Molda aquele dedo. Aí ele põe na parafina quente, a parafina é quente. Aí ele desmaterializa e fica a marca do dedo dele lá, do espírito. Vocês podem ver que esse dedo aí tem até as impressões digitais. E essas mãos também entrelaçadas foram feitas dessa mesma maneira, os pés e vários outros. Tem uma infinidade de materiais que foram colhidos dessa maneira. Nós temos aí um médium que está dentro de uma gaiola para que ninguém ousasse falar que ele é que estava mistificando, ele que saía de lá e se vestia disso ou se vestia daquilo. Então ele era preso numa gaiola para que ele não tivesse movimento nenhum e pudesse então formar os espíritos, né, os perispíritos dos desencarnados, no caso, ali. Nós temos aqui o Peixotinho, famoso Peixotinho, que era um médium extraordinário, formando em formação quase completa já do espírito de Ana. Ana era um espírito conhecido já de Chico Xavier, e vocês podem ver que ele é homem e está se materializando uma mulher. Nós temos mais figuras ainda para ver. Aí nós temos a Florence Cook. Florence Cook foi uma médium que foi muito estudada. Foi estudada durante 3 anos, todos os dias. Ela foi estudada por cientistas para ver o fenômeno que ela produzia. Através dela se materializava um espírito chamado Kate King. Essa Kate King era filha de um ex-navegante inglês que se chamava John King, também que já falecido. E ela então falou tudo isso para eles, e ela se materializava muitas vezes. Ela passava pelas pessoas que estavam assistindo a reunião ali, estavam orando, vibrando, porque durante uma reunião dessa a gente tem que ficar sintonizado com a espiritualidade para que não haja interferência dos nossos pensamentos ligados à Terra. Então, ela se materializava e produzia vários fenômenos, inclusive um dos William Crookes, que era o maior cientista que estudava os seus fenômenos. Uma vez ele pediu permissão para ela e cortou um pedaço da veste que ela usava. E ele cortou um pedaço bem grande e ela só dobrou a veste e fez outra vez, recolocou, não ficou com aquele buraco nas suas vestes, né, no seu vestido. E depois eles viram que a veste dela estava perfeita, não faltava nada. E o pedaço do tecido foi guardado pelo William Crookes. Vários pedaços de tecido ele cortou. Eles cortaram também a cabeleira dela, pedaços do cabelo, e estão na Inglaterra em museus lá bem guardados, né? Então, nós temos aí a Kate King ao lado, a Florence Cook, e a Kate King junto com o William Crookes. Aí nós temos um outro espírito chamado Yolanda, que se materializava através de uma médium chamada Desperance. Então,
a essa médium, Mademoiselle d'Espérance. E ela, então, produzia espíritos também. Vocês podem ver que é um espírito completamente diferente da Mademoiselle d'Espérance. Ela, então, estava aí tampando os olhos por causa da luz que refletiu da foto que eles tiraram. Eles tiravam fotos com uma máquina de magnésio, que hoje acho que ninguém conhece, nem eu conheço. Então, a gente vê isso aí, eles tiravam todos com essa luz, não podia ser uma luz assim do dia, porque imprime no médium uma reação muito forte e ele pode, então, voltar a si e acabar o fenômeno repentinamente. E esses fenômenos ocorrem de uma maneira simples. Eu participei, pessoalmente, em 1968, na minha juventude, de uma reunião dessas. Eu, há pouco tempo, tinha me tornado espírita. E como havia me casado, o meu marido era espírita e fomos convidados para uma reunião através de uma médium do nosso grupo. Fomos convidados a nos reunir juntamente com outro grupo. E começaram, então, essas reuniões para a preparação da médium, que a espiritualidade queria a preparação dessa médium, fazendo com que ela estivesse embrenhada no grupo, com a vibração das pessoas, enfim. E nós participamos de várias reuniões, durante 6 meses, uma vez por mês. Depois a espiritualidade interrompeu. Eles sempre não deixam muito tempo para não desgastar a médium. E ela, então, produzia fenômenos importantíssimos. Nossa, eu fiquei assim abismada com o que eu vi. Eram espíritos que a gente via através de uma luz indireta que vinha de um cômodo distante, eles passarem pela porta porque ela ficava num quarto e a gente ficava na sala, todos amarrados com corda, uma corda bem extensa, para pensarem que as pessoas se levantavam e se vestissem querendo enganar, não é? E não era isso que ocorria. Os espíritos trabalhavam assim, duas ou três entidades se materializavam por noite. E eles vinham até a gente, deixavam a gente passar as mãos. Na primeira vez, eu passei as mãos, fiquei impressionada de ver a roupa deles, com roupa, o tecido diferente do outro. E ele tinha um terço amarrado na cintura, pendurado um pedaço com uma cruz. Ele fez a gente passar a mão e na cabeça um capuz. Então, para mostrar para a gente que ele era um monge, talvez, né? E freiras se materializaram. A gente passava a mão no véu, naquela abinha que elas usavam aqui, o véu, e tudo perfeitamente nítido para as mãos da gente. E na segunda vez, eu estava iniciando o espiritismo, né? Tinha lido alguma coisa, mas não tinha lido nada sobre isso, assim, especificamente sobre a materialização e os seus fenômenos, né? E eu, então, pensei, eu vou pegar no braço dela, não apertar, pegar, para ver se é igual da gente, né? Se é a mesma coisa. E eu peguei, no que eu mexi com a mão, ela veio com a outra mão e abaixou minha mão. Quer dizer, ela leu meus pensamentos e eu até fiquei envergonhada, né, depois, mas eu contei para a turma o que eu tinha feito, né? Aí eu fui saber que a gente não pode, sem permissão deles, como a Kate King permitiu para William Crookes que fizesse o corte do seu tecido, do seu cabelo, enfim. Tem que haver permissão.
deles, porque eles também têm que se preparar com isso e têm que preparar a médium, porque a médium sente quando mexe, porque vai estar mexendo no ectoplasma que saiu dela, né? Então, quando o médium vai encerrar a reunião, que vai se encerrar a reunião, esse ectoplasma volta todo para o médium, todo ou faltando um pouquinho, como eu já falei. Então, volta para ele. Então, há a desmaterialização, né? Aí volta todinho, né? Essa desmaterialização do médium é parcial, é por pouco tempo que aquele espírito fica ali entre as pessoas. E ela pode ser total ou parcial, porque às vezes os espíritos também fazem somente a plasmagem de mão, de dedos, de pés, de braços, enfim, de algumas coisas referentes ao organismo. André Luiz explica muito bem isso no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele fala sobre a desmaterialização. E esse fenômeno de desmaterialização é interessante, porque eles pegam um pouco do ectoplasma e revestem a parte que eles fizeram a sua materialização, e dali eles colocam na parafina, desmaterializam, fica lá dentro a impressão deles, né? A mão, o pé, ou enfim, o que seja, e eles então depois pegam o gesso, colocam dentro da parafina e fazem os modelos que nós temos hoje, né? E nós temos, assim também no André Luiz, que ele fala, uma porção de flores que surgiram numa reunião dessas aí, em que eles, de repente, começaram a receber flores. Então, ele explica que o espírito pega um pouco de ectoplasma e coloca nos dedos, nos principais dedos das duas mãos. Colhe as flores, vão para um jardim, colhem as flores e voltam, né? Porque o espírito, ele voa, como a gente costuma dizer, no espaço de uma maneira muito rápida. Eles vão e voltam assim, instantaneamente, né? E colheram as flores e trouxeram as flores. Algumas até assim com orvalho da noite, que já estavam molhadinhas, enfim, é uma coisa muito bonita. Nessa reunião que eu participei, eles trouxeram ovos, nós depois verificamos na casa da pessoa que nós estávamos, porque era uma cidade pequena, não havia centro espírita, era numa casa que era feito. Então, nós vimos os ovos da pessoa, ela disse que não faltava nenhum, ela tinha 12 ovos numa cesta, não faltava nenhum, eles trouxeram de outro lugar. Uma outra vez eles trouxeram um vidro de perfume e o espírito, que nós ficávamos num semicírculo, e o espírito jogou aquele perfume, eu não posso nem falar, que eu sinto até hoje o cheiro daquele perfume horrível, Cachemire Bouquet, que hoje nem existe mais. E ele passou de uma maneira tão rápida assim entre todos que pegou o perfume em todas as pessoas. Depois ficou aquele cheiro, né, do perfume na sala. E ele deu a tampinha do vidro para mim e o vidro para uma outra pessoa, um outro participante. Várias coisas ocorreram durante essas reuniões, com instrumentos musicais, que nós tínhamos um participante que tocava muito bem violão, e deixaram o violão, deixaram o pandeiro no cômodo seguinte. Então, os espíritos materializados foi lá e começou a tocar pandeiro, um começou a tocar violão, e esse amigo nosso, que participava do grupo, pensou, eu vou, toca dó maior e não sei o quê, começou a dar aula para ele tocar direitinho o violão, porque ele estava só mexendo nas cordas, né? Ele veio,
trouxe o violão, pôs no colo dele e depois ele contou para nós que, em pensamento, ele falou para ele: toca você, que você sabe. Então, eram coisas assim, fenômenos que ocorriam, que a gente depois ficava comentando sobre isso. É muito interessante. Hoje, vocês vão se perguntar, a gente não vê mais quase esses grupos de materialização. Em Campinas há um grupo que a gente conhece. Não sabemos no país todo se há alguns outros grupos. Então, é muito mais difícil. O Dr. Hernani falava que é devido à nossa lufa-lufa do dia a dia. A gente corre demais, está muito preocupado com tudo, e a gente, então, não tem tempo de se preparar para as coisas, né? Esses acontecimentos. Se a gente vai para uma reunião, a gente vai assim correndo, toma um banho correndo, vai correndo e já pensando que tem que voltar. Enfim, então chegamos à seguinte conclusão, que a ectoplasmia ocorre por manifestação inteligente. Lógico, se não houvesse uma manifestação inteligente, se não houvessem os espíritos do lado de lá nos auxiliando, né, nessa produção, porque há pessoas que têm muito ectoplasma dentro. Vocês vão ver na sequência o que ocorre quando a pessoa tem vários problemas de saúde que são interferências do ectoplasma. O espírito, logicamente, é a causa, né? E esse fluido, ectoplasma, é o instrumento. Então, o espírito vai se manifestar, vai se recobrir ou usar esse ectoplasma para a sua apresentação. Ele se apresenta, ele se veste da maneira que ele quiser, ele faz da maneira que ele achar melhor naquela apresentação. Então, todos os seres, logicamente, expelem ectoplasma. A matéria não constitui obstáculo para os espíritos. Por quê? Eles atravessam paredes, portas, janelas fechadas. Então, essas manifestações físicas, nessas manifestações físicas, o médium e os participantes sempre têm que ter um ideal. Eles têm que estar sempre preparados. Eles têm que vibrar positivamente para que não haja interferência da espiritualidade. Às vezes, num dos livros, André Luiz fala que a interferência daquele dia, daquela noite que eles estavam fazendo a reunião, não estava propícia. Então, houve materialização parcial das pessoas, apareceu só o rosto ou só a mão, porque não houve produção de ectoplasma suficiente, porque as pessoas não estavam preparadas. Então, eles sempre pedem, assim como numa reunião que a gente vai, na hora de tomar um passe, a gente tem que estar preparado, senão a gente não recebe aquele auxílio da espiritualidade. Continuando, então, aqui nós temos esses dois livros da Materializações Luminosas, do Ranieri. Esse Ranieri era um delegado de polícia espírita, e ele, então, estudou a fundo as materializações do Peixotinho e de outros médiuns também, e escreveu esse livro. É muito interessante, se vocês puderem ler, é ótimo. E tem esse do Alexandre Aksakov, que é um caso de desmaterialização, em que ele também conta coisas interessantíssimas. Assim como esses livros, existem muitos outros. A biblioteca sobre esse assunto, apesar de não ser tão divulgado, é muito extensa. E na época que existiam esses fenômenos, eram bem estudados. Nós sabemos que no universo, nesse grande universo, existem
galáxias, galáxias e galáxias, que existem planetas e mais planetas. O homem ainda não conseguiu decifrar nada do universo. E nós também estamos engatinhando, né, nesse estudo sobre a materialização, sobre a ectoplasmia e o uso dessa ectoplasmia para os fenômenos. Nós praticamente não sabemos nada, é muito pouco. A gente sabe o que a gente viu, o que a gente estudou, o que existe na literatura. Mas neste universo enorme existem muitas coisas que nós ainda temos que evoluir para estudarmos, para aprendermos e nos sintonizarmos com esses fenômenos que existem na natureza. O universo está aí e nós temos que nos preparar para isso. Muito obrigada.